Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. Bem-vindos à nossa primeira aula do segundo semestre de 2020. Hoje nós encerraremos o estudo das análises de circuito em corrente contínua, e para isso veremos o Teorema de Thevenin e o Teorema de Norton. Além deles, estudaremos também a respeito dos capacitores e indutores, que são dois elementos utilizados em circuitos elétricos, em adição ao resistor que nós já conhecemos, e que são de grande importância para o melhor entendimento de instalações elétricas, que é a nossa próxima etapa de estudo. Primeiro, então, veremos os teoremas de Thevenin e de Norton. A ideia deles é a aplicação em circuitos elétricos, não só de corrente contínua, que vai permitir com que a gente consiga simplificar partes do circuito para determinadas análises. Então é importante conhecê-lo para poder fazer essa simplificação e estudar circuitos de uma maneira mais simples. Por quê? Existe normalmente uma parte fixa no circuito e uma parte que a gente pode variar, como se fosse, por exemplo, uma tomada. A instalação elétrica por trás da tomada é sempre a mesma, mas o equipamento que eu ligo na tomada pode mudar. E essa instalação elétrica que ficou para trás, né, além da tomada, eu consigo simplificar em um circuito menor que vai facilitar bastante o nosso cálculo de acordo com o equipamento que foi conectado a essa tomada. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando aqui. A ideia básica desses dois teoremas é fazer uma transformação de uma malha complexa, que tem vários resistores, em algo muito mais simples. O teorema de Thevenin nos permite transformar essa malha de resistores e fontes em uma única fonte de tensão em série com um único resistor, enquanto o teorema de Norton nos permite transformar toda essa malha de fontes e resistores em uma fonte de corrente em paralelo com um único resistor. Isso daí facilita muito a nossa análise, porque o que for a nossa carga, o que a gente quiser conectar no circuito como uma parte variável, é só fazer uma conexão nesse circuito mais simples agora, que o resultado vai ser o mesmo que a gente teria no circuito original. Então, se eu tenho uma parte que está mudando no meu circuito, vamos supor que eu tenho um resistor que tem vários valores diferentes, ou que pode ter vários valores diferentes. Para cada valor que ele possui, eu deveria fazer o cálculo de novo de tensão e corrente. No circuito original, eu terei bastante trabalho para fazer isso, porque normalmente é um circuito maior. Se eu pego o equivalente Thevenin ou o equivalente Norton, agora eu tenho um circuito muito mais simples, que vai me permitir fazer o mesmo cálculo, chegar aos mesmos valores de tensão e corrente naquele resistor que eu coloquei ali, só que de uma maneira bem mais simples, porque agora eu tenho apenas uma fonte e um resistor. Aqui nós temos o teorema de Thevenin sendo aplicado a um circuito. Para entender isso melhor, eu coloquei aqui o desenho do circuito e como que vai ficar a nossa simplificação. A ideia básica é a seguinte: nós temos um circuito qualquer aqui, essa caixa pode ser interpretada como um circuito qualquer, e entre dois terminais desse circuito nós vamos fazer a conexão de um resistor que é chamado resistor de carga, que é aquele resistor que eu quero alimentar. Entendo que essa carga do circuito poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma bateria que eu quero carregar, poderia ser um motor, poderia ser qualquer equipamento elétrico que precisa receber alimentação. A questão é a seguinte: esse primeiro circuito é um circuito complicado em termos de tamanho, de análise, e eu quero transformar essa parte do circuito fixa em uma parte mais simples, um circuito mais simples, igual a gente está vendo aqui. Então eu consigo tirar o circuito desse estado inicial e transformar ele apenas em uma fonte de tensão em série com uma resistência, no caso que nós temos VTH e RTH, ou seja, tensão de Thevenin e resistência de Thevenin. No final das contas, se eu escolher um valor de resistência qualquer, por exemplo, 10 ohms, e fazer a conexão desse resistor de 10 ohms, tanto no circuito original quanto no equivalente, o resistor vai ter o mesmo valor de tensão e o mesmo valor de corrente. E aqui embaixo isso ainda fica mais claro. Nós temos um circuito mais complicado aqui, ele tem duas fontes de tensão, aí eu deveria aplicar algum daqueles métodos de análise que nós vimos, teorema da superposição, análise de malhas ou análise de nós. Temos aqui 4 resistores. E no final das contas eu quero fazer a conexão aqui de um resistor R nesses dois terminais do circuito. Isso pode ser feito dessa forma, e aí se eu escolher um valor de R, igual o caso que eu falei anteriormente, de 10 ohms, eu vou precisar fazer todo o cálculo do circuito para chegar a esse resultado. Se eu trocar esse valor de resistência, agora eu quero conectar um resistor de 20 ohms, por exemplo, eu deveria fazer esse cálculo todo de novo. E isso vai ser mais complicado devido ao tamanho do circuito. A simplificação pelo teorema de Thevenin nos permite substituir toda essa parte do circuito por um equivalente bem menor do que nós tínhamos antes. No final das contas, esse resistor R vai enxergar a mesma coisa, o valor de tensão e o valor de corrente dele serão os mesmos, independente do circuito onde ele tenha sido conectado. Por isso que é chamado equivalente de Thevenin, porque do ponto de vista da carga, o resultado é o mesmo.
E isso daí vai facilitar bastante algumas análises que podem ser feitas envolvendo circuitos elétricos e instalações elétricas de maneira geral. Seria como, no exemplo da tomada, se isso aqui tudo fosse a rede, desde a geração lá da usina hidrelétrica, passando pelos cabos das linhas de transmissão, da linha de distribuição, a própria instalação da residência que a gente está falando, até chegar nos terminais da tomada. Isso aqui tudo que ficou para trás pode ser simplificado. E agora, independente do equipamento que eu fizer a conexão aqui nessa tomada, eu consigo calcular de uma forma muito mais simples. Então, se eu vier aqui, liguei um resistor, liguei um carregador de telefone, liguei um motor, eu vou conseguir fazer esse cálculo de uma forma muito mais tranquila do que eu teria feito no circuito original. E para a obtenção do teorema de Thevenin, nós vamos seguir 4 passos básicos. São passos bem tranquilos, que a princípio pode parecer um pouco complicado, porque é a primeira vez que vocês estão vendo. Mas vamos com calma, eu vou resolver um exemplo com vocês, e a gente vai seguir esses passos aqui bem devagar para não ficar nenhuma dúvida. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar a carga do circuito, porque ela não entra na parte fixa. Ela é a nossa parte variável. Logo, eu não sei qual é essa carga ainda, então ela não entra na simplificação. Vocês vão ver que todo circuito que nós vamos tirar, o equivalente Thevenin, ele vai ficar aberto. Eu vou ter 2 pontos aqui, 2 terminais, que vão ficar em aberto. Então, removeu a carga, é a primeira coisa que a gente faz. Segundo passo, nós vamos calcular as tensões, calcular a tensão nos terminais da carga. Então, tem aqui os 2 pontos A e B. Eu vou utilizar o circuito original e calcular a tensão entre esses 2 pontos sem a carga. É a mesma coisa. Essa tensão é a nossa VTH, a nossa tensão de Thevenin, aquela que vai aparecer lá na fonte do circuito simplificado. Depois de calcular a tensão VTH, nós vamos remover todas as fontes do circuito. Se eu tenho fontes de corrente, como nós vimos lá no teorema da superposição, a fonte de corrente deve ser removida e no lugar dela vai ficar um circuito aberto. A fonte de tensão, ao ser removida, deixa no lugar dela um circuito fechado. Tem a ver com as resistências internas dessas fontes. Depois que eu tiver feito a remoção dessas fontes, eu vou calcular a resistência equivalente do ponto de vista da carga, ou seja, como eu não tenho mais fontes no circuito, eu vou olhar a partir desses 2 pontos que eu tenho aqui na extremidade. E agora sim, a partir desses 2 pontos eu verifico qual é a resistência equivalente. Essa resistência é a nossa resistência de Thevenin. Depois que eu tiver calculado a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, é só a gente montar o equivalente, que é basicamente a fonte de tensão em série por com um resistor RTH. Ou seja, eu tenho ali uma fonte, um resistor e um circuito aberto, que é onde eu vou fazer a conexão da resistência que eu quero alimentar ali naquele circuito, dessa parte variável que a gente já viu aí no início. Então, recapitulando, a gente tira a resistência, depois calcula a tensão nos terminais onde a resistência de carga estava, depois a gente tira todas as fontes do circuito e calcula a resistência equivalente a partir dos pontos de vista da carga de novo, e por fim, é só montar o equivalente Thevenin. Então são passos simples, que a gente vai ver melhor no exemplo para entender como isso daí funciona. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Esse texto aqui ficou até um pouco maior, mas só mesmo para vocês terem aí como informação. A ideia básica aqui é a seguinte: quando a gente faz a remoção da carga do circuito, ou quando a gente faz a remoção das fontes, isso pode gerar algumas situações que vão simplificar ainda mais aquele circuito. Então eu só coloquei essa parte aqui para a gente ficar atento a isso. É o mesmo que acontecia lá no teorema da superposição. Então a gente já tem uma noção de como isso daí funciona. Se eu pegar então o momento de calcular a resistência de Thevenin, a gente vai tirar as fontes de tensão do circuito. Se os resistores ficarem em paralelo ao curto-circuito, onde eu tinha lá uma fonte de tensão, toda fonte de tensão é substituída por um fio, por um curto-circuito. Se tiver algum resistor em paralelo com esse curto-circuito, né, ou seja, que estava originalmente em paralelo com a fonte, esse resistor vai ser removido. Por quê? Qualquer resistência em paralelo com o curto-circuito resulta em 0 ohms. É como se aquele resistor nem tivesse ali. Do mesmo modo, se eu tiver uma fonte de corrente no meu circuito, na hora de remover ela, nós vamos deixar um gap, né, ou seja, um circuito aberto. Aqueles 2 pontos onde a fonte estava conectada, não vai ter mais nada. E nesse caso, se tiver algum resistor que está em série com a fonte de corrente, quando eu tirar essa fonte do circuito, não tenho mais corrente fluindo pelo resistor. Nesse caso, ele também é removido. E por fim, na hora de obter a tensão de Thevenin, como a gente não tem a carga mais no nosso circuito, pode acontecer que não tenha mais corrente fluindo por algum resistor.
E esses resistores serão aqueles que estão em série com RL. Quando eu tirei o RL do circuito, eu vou deixar aquele trecho ali aberto, e se tiver algum resistor em série com ele, já não tem mais corrente fluindo. Logo, eu preciso também remover esse resistor. Então, para ficar mais claro, temos aqui um exemplo. Aqui é pedido o seguinte: obtenha o equivalente Thevenin do ponto de vista da carga no circuito abaixo. Então, nós temos uma fonte de tensão, vários resistores de R1 até R5 e o resistor de carga, que é aquele que pode ser variado no nosso circuito. Em seguida, calcule a corrente na carga para RL igual a 7 kΩ e 11 kΩ. É claro que eu poderia fazer isso no circuito original, como eu falei com vocês. Se eu substituir o RL por 7K, poderia fazer o cálculo, e depois substituiria por 11K e faria o cálculo novamente. E isso vai ser mais complicado porque o circuito é grande. Mas se eu tiver o equivalente Thevenin calculado, vai ser muito mais fácil. Agora, essa questão da simplificação que eu falei com vocês. Como que isso funciona? Então, olha só. O primeiro passo é remover o RL do circuito. Logo, aqui vai ficar aberto. E esse resistor de 5K vai ficar em série com o RL. Então, dependendo da análise que a gente fizer para esse circuito, o resistor de 5K não vai aparecer mais, porque eu não terei corrente fluindo por ele, que seria exatamente o cálculo do VTH, ou seja, qual é a tensão entre os terminais onde a carga vai ser conectada. Quando eu for fazer essa análise da tensão entre esses terminais aqui, o resistor de 5K não é levado em consideração. Por quê? Como ele tem um circuito aberto aqui nesse ponto, não tem corrente fluindo por ele. A tensão que eu terei nos terminais da carga é exatamente a tensão que eu tenho no resistor de 20 kΩ. Por quê? Se eu não tenho corrente passando pelo resistor de 5K, logo, nós não temos queda de tensão nele. Então, a tensão que eu tenho nesse resistor é a mesma que eu terei nos terminais. Quando eu colocar um resistor aqui, aí sim, como o circuito agora está fechado, eu tenho corrente fluindo pelo resistor de 5K e a tensão na carga, obrigatoriamente, é menor do que a tensão desse resistor de 20K. Agora, quando eu for analisar só a tensão nos terminais, aí esse resistor não será considerado. Do mesmo modo, quando eu remover essa fonte de tensão aqui do circuito, eu vou substituir ela por um fio. E esse fio vai ficar em paralelo com o resistor de 25K. O 0 ohms do fio em paralelo com 25K resulta em zero. Logo, eu posso remover esse resistor do circuito quando eu for calcular a resistência de Thevenin. Ou seja, percebam que é momentos diferentes, né? Resolvendo esse exemplo aqui, isso vai ficar mais claro para vocês. Temos aqui então o nosso exemplo, o circuito é o mesmo que estava lá no slide. Coloquei ele aqui de novo para a gente poder analisar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o nosso VTH, ou seja, a tensão de Thevenin, que é exatamente a tensão que eu tenho aqui nos terminais da carga quando eu tiro a carga do circuito. Ou seja, o circuito que eu vou analisar agora vai ter exatamente esse formato aqui. O resistor R1 em paralelo com a fonte permanece. O resistor R2 está aqui em cima. O R3 está aqui embaixo. O R4 está aqui na vertical. O R5 aparece aqui conectado aos terminais onde estava a carga. Ou seja, eu quero saber agora qual é o valor de tensão que aparece entre esses dois terminais aqui. E aquela questão que eu falei com vocês a respeito dos resistores desaparecerem do circuito ou não terem influência no circuito aparece aqui. Ó. Perceba que o resistor R5 não tem corrente passando por ele. Por quê? Aqui ficou aberto. Logo, se a corrente que passa por ele é 0 amperes, é como se ele não tivesse no circuito. Então, na hora de calcular o nosso VTH, o resistor R5 não será considerado. Exatamente porque a corrente nele é igual a zero. Então, para fazer esse cálculo aqui do VTH, nós temos que olhar o circuito do ponto de vista da fonte e pensar qual é a tensão que eu tenho entre os terminais da carga. Olhando aqui o nosso circuito, eu percebo que é a mesma tensão que eu tenho no resistor R4, porque se não tem queda no resistor R5, eu percebo que esse terminal está conectado no superior do R4 e esse terminal está conectado no inferior do R4. Logo, os dois terminais aqui estão em paralelo com o R4, VTH é igual a VR4. E isso para nosso exemplo poderia ser diferente. Eu poderia ter uma configuração totalmente nova aqui nesse circuito, por exemplo. Se eu tivesse mais um resistor aqui em série, aí a tensão não seria só do R4, seria do R4 mais a desse resistor em série. Eu tenho que analisar o circuito e observar o que está acontecendo ali para eu poder calcular o VTH da forma correta. Então, para esse cálculo de VTH, eu vou calcular uma resistência equivalente do ponto de vista da fonte para conseguir resolver esse circuito aqui. E essa resistência equivalente é igual
desconsiderando aqui o resistor R5, eu tenho R2, R4 e R3 em série. Ah, mas eu tenho esses terminais conectados aqui. Tem esses terminais, mas não tem corrente passando por eles. Ou seja, a corrente que passa pelo R2 é a mesma que passa pelo R4 e pelo R3. Logo, essa parte aqui não foi considerada em momento algum do nosso cálculo. Eu vou fazer então R2, R4 e R3 em série e em paralelo com R1. Então, vou colocar aqui o R1 em paralelo com a série de R2 com R4 com R3. Olhando aqui nos valores originais, então eu terei 2K em série com 20K em série com 3K. Somando os três aqui eu tenho 25K em paralelo com R1, que também vale 25K. Ou seja, eu tenho que fazer aqui um paralelo de 25K com 25K. Vale lembrar que resistores em paralelo tem, se forem iguais, o paralelo dá o mesmo valor, né? Ou melhor, dá metade do valor. Então o resultado aqui é 12,5. Mas a gente pode também fazer mais passo a passo. Paralelo é o quê? Produto sobre a soma. Então resolvendo aí, vocês vão encontrar 12,5 kΩ. E agora, com esse valor de tensão na mão, melhor, esse valor de resistência equivalente na mão, eu posso calcular a corrente total do circuito, que é aquela que sai da fonte. E ela é a tensão da fonte, que vale 5 volts, pela resistência equivalente, que vale 12,5 kΩ. E essa corrente total aqui do circuito é de 400 microamperes. Ou seja, nós temos 400 microamperes chegando até esse ponto aqui. E aí vai acontecer uma divisão. A corrente uma parcela dela vai descer para o R1 e uma parcela dela vai para os demais resistores. Como nós temos aqui 25K e 25K, eu já sei que ela divide ao meio, mas a gente pode também fazer esse cálculo para ter certeza. Olha só, o resistor R1 está em paralelo com a fonte. Então eu posso escrever que VR1, ou simplesmente V1, é igual à tensão da fonte, 5 volts. Logo, a corrente que flui por ele é a tensão da fonte dividido pela resistência dele, ou seja, apliquei aqui a lei de Ohm, tensão sobre resistência. E nesse caso que nós encontramos 200 microamperes, que é exatamente o esperado. Se eu tenho aqui 400 chegando e os dois ramos apresentam a mesma resistência, eu vou ter divisão de 200 descendo e 200 para a direita. E eu posso falar que a corrente do resistor 4, lembrando que o nosso objetivo, né, é calcular o VR4, ela é igual à corrente total menos a parcela que desceu para o resistor R1. Ou seja, ela vale 200 microamperes. E por fim, o nosso VTH, que é igual à tensão do resistor 4, é igual a 200 microamperes vezes a resistência dele, que vale 20 kΩ. Então, 200 micro vezes 20K, chegamos a uma tensão de Thevenin de 4 volts. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, na obtenção do equivalente Thevenin. E ele já foi alcançado. Agora, nós precisamos calcular o RTH. E para esse cálculo, nós vamos fazer o seguinte. Nesse circuito aqui, a carga foi removida. E para o cálculo do RTH, nós vamos também remover a fonte. Lembrando, essa fonte é de tensão. Quando eu tirar ela do circuito, no lugar dela vai ficar um fio, um curto-circuito. Se ela fosse de corrente, no lugar dela, eu deixaria um circuito aberto. Vale lembrar isso aí. Inclusive, no exercício que eu deixei para vocês no final, a fonte do circuito é de corrente. Então, se for corrente, fica um gap. E se for tensão, fica um fio. Então, nós teremos o seguinte. Removendo a fonte do circuito, eu vou ter aqui o fio, que vale 0 ohms, em paralelo com o resistor R1. O resistor R3 e R2 aparecem aqui conectados no R1. R4 está aqui. E o R5. Na verdade, não tem resistor aqui embaixo, né? E agora eu quero saber o seguinte. Qual é a resistência equivalente observada pelos pontos da carga? Isso é o nosso RTH. Percebam que o R5 agora participa do circuito, porque ele está no caminho que eu preciso fazer para encontrar a resistência equivalente. Então ele não participou aqui no cálculo da tensão, mas agora para a resistência ele vai ser importante.
E o que vai acontecer também é o seguinte, o R1 está em paralelo com o curto-circuito. Logo, qualquer corrente que chegasse até esse ponto aqui, iria fluir toda pelo curto e nada para o R1, devido a essa grande diferença de resistência. Então o R1 aqui é removido do circuito. O nosso RTH é então calculado com base nesses resistores aqui. Então vamos entender ó, o que sobrou aqui. O R2 e o R3 vão ser considerados em série, ou seja, passando aqui pelo curto, né? R2 e R3 em série, em paralelo com o R4 e o resultado em série com o R5. Então nós teremos o seguinte, ó, R2 em série com R3, esse resultado em paralelo com R4 e esse resultado em série com R5. E o nosso RTH vai ficar então o seguinte, R2, 2K, R3, 3K. Então essa soma aqui, 5K, em paralelo com R4, que é 20K. Então vai ser 5K vezes 20K sobre 5K mais 20K. E esse resultado em série com o resistor de 5K. Então fazendo aqui esse primeiro resultado, nós vamos encontrar 4K mais os 5K que já estavam aqui. A nossa resistência de Thevenin é de 9 kΩ. Isso significa que o nosso equivalente Thevenin vai ter esse formato aqui, ó. 4 volts, que é a nossa tensão de Thevenin, e os 9 kΩ aqui, que é a nossa resistência de Thevenin. Então esse é o nosso equivalente Thevenin. Aí foi pedido o seguinte, se o RL for 7K e 11K, qual é o valor da tensão nesses dois resistores? Então se eu pegar um resistor de 7K e conectar ele no circuito original ou no circuito equivalente, o resultado tem que ser o mesmo. Se eu pegar agora o resistor de 11K e fizer a mesma coisa, ligar nos dois circuitos, os dois valores de tensão precisam ser iguais. E aí agora eu quero saber qual é esse valor de tensão. Vamos ver como é que isso daí vai ficar. Então temos aqui o nosso circuito equivalente. E agora eu vou considerar RL igual a 7K. Como que esse cálculo vai ser feito? Se isso aqui for igual a 7K, nós temos então uma resistência equivalente de 16K, porque os dois estão em série. Então 7K mais os 9 da fonte, 16 kΩ. A corrente que vai fluir pelo circuito é 4 volts dividido pelos 16K, que nesse caso aqui é de 250 microamperes. E a tensão no resistor de carga é igual aos 250 micro, que é a corrente que flui por todo o circuito, multiplicado pelo valor dele, que é 7K. Então nós temos aqui 1,75 volts para o resistor de 7K. E para o resistor de 11K. Como que isso daí vai ficar? Substituindo a carga agora por um resistor de 9, na verdade não de 9, de 11. 9 é o nosso RTH. Agora a carga é de 11. Teremos uma resistência equivalente que é 9 mais 11, ou seja, 20K. E a nossa corrente total é igual aos 4 volts da fonte dividido por 20K, que é igual a 200 microamperes. E a nossa tensão na carga é igual a 200 micro vezes a resistência dela, que é de 11K. Resultado 2,2 volts. Então agora nós podemos verificar aqui o seguinte. Se eu tivesse ligado esses mesmos resistores no circuito original, os valores de tensão obrigatoriamente têm que ser esse daqui. Como o circuito original é mais extenso, para a gente poder ganhar um tempinho aí, vamos fazer uma simulação, que é até interessante dar uma relembrada de como que o TINA funciona. Então esse aqui é o circuito do exemplo, nós temos ele completo aqui, e o resistor de carga que nós escolhemos, de acordo com o enunciado, foram de 7 ohms, de 7 kΩ e de 11 kΩ. Vamos começar então substituindo aqui o resistor RL por um resistor de 7K. Ok? E agora eu quero medir a tensão nesse resistor. Então eu venho aqui no voltímetro e vou ligar o voltímetro em paralelo a esse resistor aqui. E agora, diminuir um pouco aqui o zoom, a gente pode fazer a análise. A análise é uma análise de corrente contínua, então descer a análise e peço para calcular as tensões nodais. Então ele me deu aqui o valor de 1,75, que foi exatamente o que nós obtivemos aí no exemplo.
Então está correto o nosso cálculo, né? Ou seja, a partir daquele circuito mais simples, nós obtivemos o mesmo valor que esse circuito original nos fornecia. E para o resistor de 11K é a mesma coisa. Vamos colocando aqui 11K, ok? Análise de novo, análise de corrente contínua, e peço para fazer o cálculo. O resultado é o mesmo, 2,2 volts, que foi exatamente o que nós obtivemos no exemplo. Eu posso também colocar o circuito equivalente aqui. Então vem aqui em fonte. No nosso cálculo a fonte é de 4 volts. Então só dar 2 cliques e mudar o valor aqui. O resistor do nosso exemplo é de 9K, o RTH que nós calculamos. Então tenho aqui o VTH e o RTH. Agora só falta o resistor de carga. Então coloco aqui o resistor e escolho o valor que o exemplo sugeriu aí. Primeiro 7K. E aí eu verifico que para 7K, os dois circuitos nos dão o mesmo valor de tensão. Na verdade está faltando aqui, né? Colocar o voltímetro. Agora temos exatamente o mesmo valor. Mas olha só como esse circuito de baixo aqui é muito mais fácil de ser analisado. E se eu colocar a carga como 11K, que foi outro valor sugerido, na verdade se eu colocar qualquer valor de carga aqui igual para os dois circuitos, o resultado tem que ser o mesmo, a 2,2 volts. Então podemos concluir que ficou correto. E em seguida nós temos o teorema de Norton. Ele segue uma ideia muito parecida com a do teorema de Thevenin. A diferença é que a simplificação leva em consideração uma fonte de corrente em vez de uma fonte de tensão. É a mesma ideia aqui, ó. Nós temos um circuito mais elaborado, com fontes e resistores, e percebam que não importa o circuito. Esse circuito original pode ter várias fontes de tensão, de corrente, resistores em série, em paralelo, e o resultado dele pode ser o equivalente Thevenin ou o equivalente Norton. Não é porque ele tem uma fonte de tensão que ele só pode resultar no Thevenin. Se ele tiver fonte de corrente, pode ser Thevenin ou Norton. Fonte de tensão também pode ser qualquer um dos dois no final das contas. A gente só deve ficar atento aí como que esses equivalentes são obtidos. No caso do teorema de Norton, é muito mais fácil porque, com o teorema de Thevenin na mão, a gente consegue chegar no teorema de Norton, ou no equivalente Norton. E a ideia básica dele é simplificar um circuito mais elaborado, a parte fixa de um circuito mais elaborado, e ele vai ser transformado em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor Norton. E percebam que a ideia aqui é a mesma. O resistor R, que está sendo conectado no circuito original ou no circuito equivalente Norton, vai enxergar a mesma coisa. Ele vai ter aqui o mesmo valor de tensão e de corrente que ele teria no circuito original. E para chegar nesse equivalente Norton, nós vamos fazer algo muito simples. É claro que existe toda uma teoria para a obtenção do equivalente Norton, mas agora que nós já sabemos como obter o equivalente Thevenin, chegar no equivalente Norton vai ser muito mais fácil. E a ideia básica é a seguinte: as resistências são as mesmas, para começo de história. Ou seja, a resistência Norton é a mesma resistência Thevenin que nós temos. Aquele valor RTH que nós já sabemos calcular, é só aplicar aqui por um Rn. Né? E a corrente de Norton, que é a corrente da fonte, é obtida dividindo-se a tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin. Ou seja, basicamente a ideia da aplicação da lei de Ohm. Corrente é tensão sobre resistência. Existe um passo a passo para o teorema de Norton, mas para a gente não gerar um conteúdo muito grande aqui, para não complicar muito para vocês, eu vou trabalhar dessa forma aqui, que o resultado é o mesmo e vocês podem usar sem medo. Inclusive, a gente tem aqui até o mesmo exemplo do caso anterior, só que agora o interesse é obter o equivalente Norton, não mais o equivalente Thevenin. E como o circuito é o mesmo, nós já temos o equivalente Thevenin dele pronto, chegar no equivalente Norton agora vai ser bem mais fácil. Então vamos ver como é que isso daí vai ficar. Para encontrar o equivalente Norton, nós vamos partir do equivalente Thevenin, que nós já calculamos, que isso daí facilita bastante a análise. E aí é o seguinte, nós temos que VTH é 4 volts e RTH é 9 kΩ. Nós já sabemos que as resistências são iguais, então eu já posso falar aqui que a resistência Norton é de 9 kΩ. Nós só precisamos agora encontrar a corrente de Norton. E nós vimos que ela é VTH sobre RTH, ou seja, 4 volts sobre 9K, que é de 444,44 microamperes. Ou seja, o nosso equivalente Norton vai ter esse formato aqui. A fonte de corrente em paralelo com o resistor. E aqui na frente os terminais para a conexão da carga. O resistor é 9K e a corrente é de 444,44
4,44 microamperes. Aí foi pedido, considerando RL igual a 7K, qual é o valor da tensão nesse resistor? Então verifico aqui o seguinte, conectando um RL aqui de 7K, eu tenho um paralelo de 9 com 7. E isso vai ser a minha resistência equivalente do ponto de vista da fonte. Então o primeiro passo é esse. Resistência equivalente é igual ao produto de 9K por 7K, dividido por 9K mais 7K. O resultado é de 3,94 kΩ. E agora, se eu multiplicar essa corrente pela resistência equivalente, eu teria a tensão na fonte, que é a mesma nesse resistor e a mesma nesse resistor, porque estão todos em paralelo. Então posso falar que a tensão no resistor de carga é igual à corrente, 444,44 micro, vezes a resistência equivalente de 3,94 K. Então nós teremos aqui 1,75 volts, que é o mesmo valor que nós obtivemos para o equivalente Thevenin. E o RL igual a 11K tem que gerar o mesmo resultado que nós vimos antes. Ou seja, eu vou fazer primeiro o paralelo para chegar no valor de resistência equivalente. Então terei aqui 9K vezes 11K sobre 9K mais 11K. E esse resultado aqui é de 4,95 kΩ. E de novo, a tensão VRL é só multiplicar a corrente total pelo valor de resistência equivalente. E chegamos aqui nos mesmos 2,20 volts do equivalente Thevenin. E agora vamos fazer a simulação para verificar esses resultados aí. E de volta aqui à simulação, nós podemos também conferir se o equivalente Norton está funcionando da maneira esperada. Ou seja, nós vamos colocar a fonte de corrente calculada. Então a gente vem aqui em Sources, Fontes, e nós vamos trabalhar com essa fonte aqui, ó, fonte de corrente. Tem essa outra fonte de corrente também, mas ela aparece com o nome de gerador. Então ela permite, por exemplo, colocar uma fonte alternada. Mas como a gente quer contínua mesmo, é essa aqui que nós vamos usar. Então vou girar ela aqui. E de acordo com o nosso cálculo, a corrente de Norton é de 444,44 micro. E aqui o micro é representado pela letra U, que lembra aquele Mi, é a letra grega, né, que representa o micro, a unidade, o múltiplo que a gente está usando. E o resistor é o mesmo do equivalente Thevenin, ou seja, 9K. Ok. Então já tem aqui a corrente de Norton e a resistência de Norton. Agora a gente vai colocar o resistor de carga e conferir aí se está batendo com os outros dois circuitos. O resistor de carga tem duas possibilidades de valor que o enunciado pediu para a gente, que é de 7K e 11K. Vamos ver primeiro para 7K. Então 7K aqui para todo mundo, todos os três circuitos, e o resultado de tensão na resistência de carga tem que ser a mesma. Faltou o voltímetro para a gente ver esse valor. Pronto. Então 1,75 para todo mundo. E se eu colocar 11K, tem que dar 2,2 volts, que foi o que nós já vimos até no exemplo anterior. Então, de novo, eu tenho que encontrar 2,2 volts. Ou seja, os dois equivalentes funcionam da forma que a gente esperava. Os dois resultaram no mesmo valor que o circuito original resultou. Então, e aqui nós temos um exercício envolvendo o teorema de Thevenin e o teorema de Norton, que vocês vão fazer para me entregar daqui 2 semanas. Percebam que é um circuito um pouco mais simples, né? Ele só tem 3 resistores e uma fonte de corrente, e o resistor considerado de carga é o de 5 ohms. Ele já tem um valor, não é um problema, porque nós vamos removê-lo do circuito, seguir o passo a passo, como eu falei com vocês, e depois nós vamos colocá-lo de novo no circuito e obter o valor de tensão e corrente nesse resistor, utilizando os dois circuitos equivalentes. Ou seja, eu vou pegar o teorema de Thevenin, o circuito equivalente de Thevenin, calcular tensão e corrente no resistor de carga. Depois vou pegar o equivalente Norton, calcular tensão e corrente no resistor de carga. E, claro, as duas tensões e as duas correntes calculadas devem ser iguais, porque senão esses equivalentes aí não estão funcionando da forma certa. É interessante até fazer uma simulação, como eu mostrei para vocês, que é possível ver que o resultado é o mesmo. Tá? E eu vou colocar esse exercício aí num PDF, junto com o exercício da segunda parte, e vai ficar disponível aí como atividade para vocês me entregarem
na próxima semana. Então, quem não quiser pegar ele aqui no slide, não tem problema algum, que ele vai estar disponível também lá no item, né? A atividade para daqui 2 semanas. Como eu falei com vocês lá no início da aula, nós vamos estudar hoje também os capacitores e indutores, que são 2 elementos do circuito, 2 tipos de componentes presentes em circuitos, que são muito utilizados para a gente poder fazer análises diferentes. Por exemplo, um fio, um condutor, é representado normalmente por um valor de resistência e um valor de indutância. E com isso a gente consegue fazer uma representação matemática daquele fio de uma maneira bem real. Ele pode ser estudado da forma adequada e nos dar resultados que vão ficar bem próximos do que a gente tem na prática. E para os capacitores a mesma coisa. Dependendo do tipo de circuito que a gente tem, pode aparecer ali uma determinada configuração que vai lembrar esse componente, e aí a gente pode modelar aquele circuito para fazer a análise dele de uma forma mais real, né, para chegar num resultado mais próximo da prática. Esses 2 componentes, então, são componentes reais. Eu tenho capacitores, tenho indutores que são aplicados aí em vários tipos de circuito, e além disso, esse comportamento dos capacitores e dos indutores pode ser visto em outros elementos também, de modo a nos ajudar a fazer essa formalização matemática, né? Ou seja, se eu quero entender como que um circuito funciona, eu posso comparar ele com um capacitor ou com um indutor, e isso deve me ajudar a fazer os cálculos que vão me dar os resultados esperados. Então, nosso objetivo dessa aula é conhecer esses componentes, e a partir das próximas aulas nós vamos trabalhar com eles, ou seja, nós vamos colocar eles no circuito e verificar como que eles se comportam. Então, no primeiro momento, é importante vocês conhecerem bem, para depois poder trabalhar com ele. Algo parecido com o que a gente fez com os resistores. Igual eu falei com vocês o que eram, como que funcionava a questão do código de cores, e depois a gente começou a ver esses circuitos aí trabalhando com resistores. A parte interessante aqui é que todas as análises que nós já fizemos continuam sendo válidas para os capacitores e para os indutores. Ou seja, quando eu falo com vocês, teorema de Thevenin, teorema de Norton, que a gente acabou de ver, pode ser aplicado em circuitos que têm indutores e capacitores. A lei de Ohm pode ser aplicada. A análise de malhas, de nós, de superposição, as leis de Kirchhoff podem ser aplicadas. Tudo que nós já vimos pode ser aplicado agora nesse circuito que tem capacitor e que tem indutor também. Ou seja, a gente não vai ter que aprender nada novo de análise. As análises nós já vimos. Nós só vamos ver agora um componente novo e estudar também a parte de corrente alternada a partir da próxima aula. E depois vamos unir os capacitores indutores e corrente alternada e ver como que eles se comportam. Mas é um passo de cada vez. E hoje o nosso foco é entender esses 2 componentes aí. Então, primeiro, esses componentes são muito comuns em circuitos elétricos. Por mais que alguns de vocês possam não ter ouvido falar nesses nomes ainda, eles são muito presentes. O capacitor é bem comum, inclusive até na ficção, na ficção científica, né, nos filmes, o pessoal fala bastante de capacitores. O indutor pode ser um pouco mais anônimo, né, vamos dizer assim, mas vocês provavelmente já ouviram falar em bobinas ou em solenoides, que são a mesma coisa. E esses elementos são armazenadores de energia. Eles diferem do resistor nesse aspecto. O resistor dissipa energia, ou consome energia, transforma energia em calor. Enquanto que os indutores e capacitores só armazenam essa energia para que ela possa ser usada depois em alguma aplicação. E como eu falei com vocês, as modelagens de sistemas elétricos podem ser feitas com base em circuitos RLC, ou seja, resistivo, indutivo e capacitivo. Por que o indutor não é representado pela letra I? Porque a letra I já é usada em corrente elétrica. Então, para não haver confusão, o indutor é representado pela letra L, igual o resistor é pela R e o capacitor vai ser representado pela letra C. E aí nós aplicaremos esses 2 componentes em análises de circuito de corrente alternada para chegar nos resultados esperados na parte de instalações elétricas. Primeiro vamos estudar o capacitor. Ele pode ser também chamado de condensador. É um nome menos usual, mas caso vocês se deparem com ele, é importante saber o que significa. E a ideia básica da construção dele é a seguinte: ele possui 2 placas de material condutor, normalmente o alumínio, e essas 2 placas são separadas por uma camada de material isolante, igual a gente está vendo aqui nesse primeiro desenho. As 2 placas aqui, representadas por essa parte mais próxima do marrom, e esse azul aqui no meio é o dielétrico ou isolante, que é a mesma ideia. É possível então termos capacitores de cerâmica, ou seja, o dielétrico que separa as placas condutoras é a cerâmica, capacitores de poliéster ou capacitores que vão trabalhar com outros materiais isolantes, como é o caso do tântalo, ou até mesmo o capacitor eletrolítico, que trabalha aí com papel, por exemplo, algum outro tipo de material que vai fazer a separação entre as placas.
E nessas placas nós temos os terminais conectados. A gente pode ver aqui no símbolo do capacitor que ele leva essa ideia de placas paralelas. E aqui nós temos o primeiro capacitor fixo, ou seja, ele tem um valor de capacitância que não varia. E aqui estão as placas paralelas dele. O capacitor polarizado tem uma placa positiva, se a gente ligar ele ao contrário, a gente corre o risco de danificar o componente. É importantíssimo observar essa questão do terminal. E temos também um capacitor variável, que aparece com essa seta aqui no meio. De maneira geral, se vocês virem um símbolo conhecido atravessado por uma seta, é porque é o mesmo componente, só que com essa possibilidade de variação. Eu poderia ter uma fonte, por exemplo, com uma seta atravessando ela. Isso significa que é uma fonte com o valor de tensão variável. E a ideia básica do capacitor é a seguinte: em um lado dele, em uma placa, nós vamos ligar o terminal positivo da fonte. E na outra placa nós vamos ligar o terminal negativo. E esse capacitor começa a se carregar com o potencial da fonte, ou seja, o lado que eu liguei no terminal positivo da fonte começa a ficar com cargas positivas. Ele vai perdendo elétrons, os elétrons vão saindo aqui para a fonte e ele vai se carregando. E a outra placa acontece o contrário. Nós temos os elétrons da fonte ocupando essa placa e ela vai ficando negativa, ou seja, positivo de um lado e negativo do outro. E esse capacitor pode chegar a ter um valor de tensão no máximo igual ao da fonte, porque é ela que está injetando os elétrons ali. Quando a tensão do capacitor fica igual à da fonte, não tem como mais ele se carregar, não tem diferença de potencial mais, e aí ele vai ter aquele valor máximo ali. E aqui nessa última figura nós temos vários tipos de capacitores, que são aqueles modelos que eu falei com vocês. O capacitor cerâmico, que normalmente apresenta tamanhos e valores bem pequenos comparado aos demais. O de poliéster já apresenta valores intermediários. E o capacitor eletrolítico é o que apresenta normalmente os maiores valores de capacitância. Interessante que quando eu digo os maiores valores, é de alguns mili. Não tem capacitores aí, como a gente vê resistores de quiloohms, não existe capacitor de quilo. Nós vamos falar normalmente capacitor em nano ou micro. Até mili já é mais raro. Capacitores normalmente têm valores muito baixos. Aqui embaixo também nós temos o capacitor de tântalo, o capacitor a óleo e um capacitor variável, ou seja, ele tem aquela possibilidade de girar uma chavinha ali para fazer a variação do valor de capacitância entre os terminais dele. E eu falei na capacitância, e ela é a grandeza que acompanha o capacitor. É bem simples, é como se a gente tivesse a resistência para o resistor. É a grandeza que a gente vai usar ali. E a unidade dessa capacitância é o farad. Vocês já devem ter ouvido falar no Michael Faraday, e essa unidade recebeu o nome em homenagem a esse físico que fez importantes contribuições aí para o ramo do eletromagnetismo. E essa capacitância nos indica basicamente o seguinte: é a quantidade de carga que aquele capacitor consegue armazenar, dividido pela tensão entre os terminais daquele capacitor. Ou seja, aqui o Q que aparece é aquela carga elétrica, que vocês devem ter estudado lá em física, na lei de Coulomb. Mas isso daqui eu só estou colocando mais como uma curiosidade, a gente não precisa decorar essa expressão aqui. Essa aula de hoje tem uma ideia mais conceitual, ou seja, quando acabar a aula de hoje eu quero que vocês entendam o que é um capacitor, como ele é construído, qual é a ideia básica dele, né, essa questão do acúmulo de energia e a grandeza dele, que é a capacitância com a sua unidade, que é o farad. Então é isso aí que é o mais importante. Agora, de onde que vem essa capacitância? Está aqui nessa expressão, né, indicando como que isso funciona. Mas não precisa ficar preocupados, né, em decorar essa expressão aqui. E a capacitância pode ser também obtida a partir dos parâmetros construtivos desse capacitor. Ou seja, nós percebemos aqui essa letra epsilon, que é a permissividade do material isolante. Está relacionada à capacidade de isolação daquele dielétrico que está entre as duas placas. Também não precisa decorar nada disso, é só mesmo uma curiosidade. Ou seja, o valor de capacitância depende de quê? Do material que eu usei. Esse epsilon aqui está informando isso para a gente, é uma característica do material. Então, se o capacitor é cerâmico, é de tântalo, é de poliéster, isso vai variar, a capacitância dele muda. Depende também da área das placas. Quanto maior essa área da placa, maior vai ser a capacitância dele, ou seja, mais carga elétrica ele vai poder armazenar para o mesmo valor de tensão. E vai depender também da distância de uma placa para outra. Se eu souber essas três características aqui, ou seja, o material, a área das placas e a distância entre elas, é possível fazer o cálculo da capacitância desse capacitor. E lembrando que o objetivo é só lembrar da ideia, né? Capacitância é o quê? É uma relação da carga que ele pode armazenar em relação à tensão. Basicamente isso. Então, se eu colocar um capacitor ali em 10 volts, ele vai ter uma certa quantidade de carga. Se eu colocar esse capacitor agora em 20 volts, ele vai ter mais carga elétrica, ele armazenou mais carga. E se eu pegar dois capacitores com capacitâncias diferentes
e ligar os dois a uma mesma tensão, por exemplo, 10 volts, cada um vai armazenar uma quantidade de carga diferente devido a essas características construtivas deles aqui, como nós vimos aqui embaixo. Tá? É como se eu estivesse falando de, por exemplo, 2 copos que eu vou encher com água. As características do copo vão definir a quantidade de água que vai caber nele. É uma ideia muito parecida com o que a gente tem aqui para o caso do capacitor. As características do capacitor vão definir o quanto de carga elétrica que eles vão armazenar para uma mesma tensão da fonte. E uma coisa interessante sobre o capacitor é que ele não permite variações bruscas de tensão. Ou seja, a tensão no capacitor não pode ser 0, porque ele estava desligado, e de repente quando eu liguei ela pulou para 10, igual é o caso do resistor. O resistor permite variações bruscas. O capacitor não permite, devido à característica construtiva dele. Porque se ele tinha 0 volts e a gente ligou ele numa fonte de 10, ele vai começar a carregar, ele vai começar a armazenar elétrons. E esse é um processo que leva tempo. Por isso que a tensão dele não pode pular de 0 para 10, por exemplo, para 20, qualquer outro valor que seja. Ele sempre vai ter variações mais suaves de tensão. É claro que isso pode ser rápido, mas ela nunca vai ser instantânea, nunca vai ser um salto de tensão. Igual a gente pode observar nesse gráfico aqui. Então, olha só, a carga do capacitor. A tensão durante a carga dele segue essa característica aqui. Ela começa em 0 e vai carregando, carregando até chegar no valor da fonte. E aí ele estabilizou no valor que nós temos ali para a fonte de tensão dele. Então, considerando aqui o circuito, nós temos uma fonte de tensão, um resistor e um capacitor. Quando essa chave mudar para a posição P, a corrente vai começar a fluir pelo circuito e o capacitor começa a armazenar energia. E a tensão nesses terminais dele vai crescer de acordo com esse armazenamento. Aqui está falando em carga, mas a tensão segue exatamente o mesmo comportamento. E isso daí, considerando que ele estava em 0 volts, mas ele poderia ter partido de uma tensão qualquer. Se ele já tiver alguma carga armazenada, ele poderia partir daquele ponto ali. Mas de maneira geral, nós vamos nos preocupar mais com capacitores que estão inicialmente descarregados. Né? Se ele for carregar, ele vai estar inicialmente descarregado. Agora, e se ele for descarregar, o que acontece? Ele começa ali com uma tensão máxima, que seria basicamente, depois de ter deixado essa chave na posição P por muito tempo até ele carregar, nós podemos agora mudar para a posição Q, que ele vai começar a descarregar. Agora ele vai funcionar como uma fonte de energia para o resistor, ou seja, ele armazenou energia e agora ele vai liberar essa energia de acordo com a posição da chave que nós temos aqui nesse exemplo. É claro que existem capacitores aí em vários tipos de circuito. Esse aqui mesmo é só para a gente ter uma ideia do funcionamento dele. Então deixei na posição P. Carregou? Está totalmente carregado. Quando mudar para a posição Q, ele vai começar a descarregar. E aí eu tenho esse comportamento aqui. Ele começou no máximo e vai descarregando até chegar em 0. Isso vale tanto para carga quanto para tensão. E no final das contas o circuito voltou àquele estado inicial de completamente descarregado. Aqui embaixo eu coloquei também a expressão da tensão no capacitor em função do tempo, à medida que ele está carregando. Mas é claro que vocês não vão precisar decorar isso. É só mesmo para perceber que existe aqui um termo exponencial, ou seja, é ele que é responsável por esse formato das curvas que nós temos aqui. Esse termo é elevado a alguma coisa. Esse é uma constante, é 2,71 aproximadamente, como se fosse o π, que a gente usa mais aí na matemática. E temos também os indutores. Eles são componentes que também vão armazenar energia. A diferença é que eles armazenam energia com outra forma. Os capacitores armazenam a carga elétrica e aquele campo elétrico ao redor das cargas é que representa a energia que está armazenada nele. Enquanto que o indutor já armazena energia elétrica de uma forma diferente. Ele armazena na forma de campo magnético, ou seja, é necessário ter uma corrente elétrica passando pelo indutor para que ele tenha energia armazenada. Essa questão da corrente elétrica e do campo magnético pode ser observada em diversos dispositivos, como por exemplo o eletroímã, que é usado aí na campainha. Então nós apertamos o botão, uma chave ali, uma bobina ou um indutor atrai uma peça de ferro e ela bate numa placa para fazer aquele som. É usado também naquele portão elétrico, portão eletrônico, que a gente tem aí para aquele de pedestres, que a gente aperta um botão e o portão abre. Ele puxa uma chave, que é aquela trava do portão, e ele consegue abrir. Então o indutor tem várias aplicações. Essa daí do eletroímã é uma bem simples que a gente observa aí, que é muito comum também em filmes ou desenhos animados a gente vê aqueles ferro velhos, que tem carros que são atraídos por um grande ímã. Então o ímã
encosta no carro, liga ele dentro da cabine e depois ele pode ser usado para atrair aquele carro até uma determinada posição. E como eu falei, ele pode ser chamado de bobina ou de solenoide. Esses nomes aí têm os mesmos significados. E como eu falei também, ele armazena energia na forma de campo magnético. E aqui nós temos a simbologia desse indutor. O que ele é basicamente? Um fio enrolado. Só isso, é uma bobina. Então nesse primeiro exemplo aqui, o fio está enrolado, um fio de cobre normalmente, é um núcleo de ar, porque no meio dessa bobina, no meio desse cilindro aqui não tem nada. Mas no meio desse cilindro poderia ter ferro, por exemplo, um núcleo de ferro. E aí ele é representado dessa maneira aqui. E esse indutor também pode ser variável, ou seja, de acordo com a posição de um núcleo, eu posso definir o valor dele. E aqui nós temos vários exemplos onde esses indutores são aplicados. O transformador, que a gente tem aí normalmente em carregadores de bateria, principalmente os de telefone. Temos também nas linhas de transmissão, na linha de distribuição, vocês já devem ter visto aí no alto do poste, né? Aqueles transformadores maiores, mas existem vários tamanhos de transformador. Esses transformadores eletrônicos que a gente vê aí em eletrodomésticos são menores. E aqui nós temos outras solenoides, outras bobinas também, seguindo essa ideia. É um fio de cobre enrolado e aqui nós temos um núcleo de ferro, de ferrite, que é utilizado para melhorar as características desse indutor. E ele tem várias formas também, igual a gente está vendo aqui. Essa bobina cilíndrica, uma bobina no formato chamado toroidal, esse formato mais semelhante a uma rosquinha, né? E isso daqui também é um indutor já com o seu código de cores, igual o resistor tem, igual nós já vimos. Então tem vários formatos diferentes e eles vão ter diversas aplicações. Do mesmo modo que o capacitor tem sua grandeza, né, que é a capacitância, o indutor também tem a sua grandeza, que é a indutância. Então é a mesma ideia, cada um tem as suas características. E essa indutância é basicamente o campo magnético que a bobina está gerando de acordo com a corrente que passou por ela. Ou seja, se eu aplicar uma certa corrente em duas bobinas diferentes, cada uma vai ter seu campo magnético. Isso significa o quê? Que cada uma tem uma capacidade de gerar o campo magnético diferente. E é isso que a gente vê aqui nessa primeira expressão. A indutância é o campo magnético que a bobina gera pela corrente que gerou aquele campo. Então, basicamente, esse é o significado da indutância. É a capacidade da bobina de estabelecer um campo magnético. A unidade da indutância é o Henry, representado pelo H maiúsculo, que também foi dado o nome em homenagem a um físico que fez importantes contribuições para a área. E a indutância também pode ser definida como algo construtivo, né, de acordo com os parâmetros construtivos daquele indutor. Vai depender aqui do N, que é o número de voltas, né, o número de espiras dessa bobina. Vai depender do Mi, que não é o micro aqui, ele é chamado de permeabilidade magnética, depende do núcleo que nós temos para essa bobina. Então, se uma bobina tiver um núcleo de ar, ela tem uma certa permeabilidade, e isso resulta em uma certa indutância. Se eu agora coloco o núcleo de ferro naquela bobina, a indutância dela vai aumentar. Por quê? A permeabilidade do ferro é bem maior do que a do ar. Vai depender da área da seção daquela bobina e vai depender também do comprimento da bobina, ou seja, só parâmetros construtivos, o número de voltas, o material, a área e o comprimento. Tem que decorar essas expressões? Não. É só lembrar que o indutor tem uma característica chamada indutância, que está relacionada aí ao campo magnético que vai aparecer nele, de acordo com a corrente elétrica que fluiu por esse indutor. E por falar em corrente elétrica, é importante lembrar que ela não pode variar de forma brusca, como é o caso do resistor. Se eu ligar o resistor no circuito, a corrente elétrica nele pode passar de 0 para um valor máximo de maneira instantânea. O indutor já impede essa variação brusca de corrente. Então percebam que o indutor e o capacitor são componentes que têm características que vão sempre se complementar. O capacitor não permite variação brusca de tensão. O indutor não permite uma variação brusca de corrente. E ele sempre tem essas características que vão ser sempre opostas, né? Eu tenho ali uma coisa no indutor, no capacitor eu posso pensar de uma forma completamente oposta. Então, se um se opõe à variação de corrente, o outro é a tensão. Se um tem algo positivo, o outro vai ter algo negativo. Nós vamos ver isso aí à medida que a gente avançar no nosso estudo dos circuitos elétricos. E aqui nós temos um circuito com um indutor e um resistor. É aquela mesma ideia do circuito com o capacitor, só para a gente entender como que ele funciona. Então foi considerado aqui um circuito de exemplo, lembrando que esse indutor também poderia aparecer aí de diversas formas em diferentes circuitos elétricos. E agora a gente vai ver como que ele se carrega. Então inicialmente a chave estava aqui na posição B, ele está completamente descarregado. E quando essa chave passou para a posição A, a corrente elétrica vai começar a fluir no circuito. Mas o indutor se opõe à variação brusca de corrente.
Ou seja, essa corrente não pode ir direto para o máximo. Ela começa no zero e vai crescendo devagar até chegar no máximo. Entendo esse devagar aqui como algo que não é brusco. É claro que esse período aqui poderia acontecer em 1 milissegundo, em 1 microsegundo, depende dos valores que nós temos aqui. Mas como nós temos a característica do indutor de não permitir essa variação brusca, isso daí vai sempre crescer devagar até chegar no valor máximo. E essa corrente vai ser limitada por esse resistor aqui. Porque no início, no momento que a gente ligar a chave aqui na posição A, a corrente vai crescendo devagar. O indutor se opõe a essa variação. Ele vai apresentar aqui um valor de tensão induzida, que vai ser igual ao da fonte, e aí durante aqueles primeiros momentos ali, esse indutor não tem corrente alguma. Depois é que esse valor de tensão vai diminuindo e a corrente começa a fluir devido à diferença de potencial. Quando essa corrente chegar ao máximo, a tensão do indutor é zero. E aí ele vai funcionar como um fio, como uma chave fechada. Igual que no início ele funciona como chave aberta. Ele não deixa a corrente subir à vontade. Mas no final, quando ele estiver totalmente carregado, ele funciona como uma chave fechada. E aí ele vai permitir a condução de corrente. E o valor máximo dela vai depender desse resistor que nós temos aqui. Aqui embaixo também eu coloquei uma expressão que define a corrente durante a carga do indutor. Mas vocês também não vão precisar decorar ela. Só de novo mostrando que aparece aqui aquele termo exponencial, o que justifica esse formato de curva que a gente está observando aqui. Então lembrando, o indutor e o capacitor na carga vão apresentar essa mesma ideia. O capacitor apresenta uma tensão que vai crescer dessa forma e o indutor apresenta uma corrente que vai crescer dessa forma. Devido às características construtivas deles, eles apresentam essas propriedades de impedir o crescimento instantâneo da tensão para o capacitor e da corrente para o indutor. Então com isso daí eu concluo o que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Então vou fazer para vocês aí um atendimento na semana que vem, vou deixar o link disponível. Fiquem atentos aí ao horário e a gente vai poder conversar sobre tudo isso. Tendo alguma dúvida, vocês já podem me mandar algum e-mail também para a gente poder falar a respeito. E na próxima semana, então, conversamos mais sobre os conteúdos da aula. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.